fantástico. E pronto, está pronto, o próximo apresentador já pode. Ok, muito bem. Dizer do prazer de estar aqui convosco, ver tantas caras conhecidas na assistência, é bom, designadamente neste momento em que o contexto, apesar de tudo, mais geral, deixa-nos olhar com alguma esperança para uma outra fase da utilização das tecnologias nas escolas. Pelo menos eu espero e estou convicto que pode haver essa possibilidade. E, portanto, muito oportuno. Não sei se foi pensado com essa intenção, mas seguramente muito oportuno. Isso já se sabia. Estava longamente programado. Muito bem. O que eu vos trago aqui hoje é Portanto, o desafio era o olhar da investigação. Deixem-me fazer aqui um pequeno preâmbulo antes de poder... Preciso muito de ajuda com o tempo. 5 a 5 minutos faz-me assim. São 15, não é? Não, 15 a 20. Não, então pronto, eu tiro quem é que vem a seguir a mim. És tu. Obrigado. Não, portanto, a sério, peço desculpa, vocês, é quase um bocadinho presunçoso, já perceberam que todos nós estamos aqui. Temos um trajeto comum e, portanto, somos muito cordiais, grandes amigos mesmo uns dos outros e, portanto, peço desculpa se isso parece um bocado despropositado aqui neste contexto. Mas dizia eu, então, portanto, por favor, avisem-me só para eu não perder. É preciso algum contexto. Quando falam no olhar de investigação, o que é o olhar de investigação hoje em dia? Para mim, pelo menos, claro está que sim, podemos olhar para a investigação que se faz em todo o mundo nesta área, não há qualquer dúvida. Para a investigação que se faz também em Portugal, nós temos pelo menos 2 grandes eventos que vale a pena considerar do ponto de vista de investigação e educação, que é o Challenges no Minho e o TIC Educa na Universidade de Lisboa. Portanto, digamos, 2 grandes eventos, não quer dizer que não existam outros, e vão felizmente acontecendo e aparecendo cada vez mais, que vão, de alguma forma, trazendo à luz a investigação que vai sendo feita, muito dela norteada por programas de doutoramento ou programas de mestrado, portanto são alunos de doutoramento e mestrado que fazem, mas também vai aparecer naturalmente a investigação que vai sendo feita nas universidades, designadamente aquela que é financiada. E depois há, para quem não tem o financiamento, uma investigação, que é aquela no contexto em que eu me enquadro, que é uma investigação, do meu ponto de vista, muito interessante, muito presa ao terreno, muito associada àquilo que são as oportunidades que se vão constituindo, mas extremamente lenta, porque não há, digamos, não são criadas condições especiais para poder desenvolver. Tem uma grande vantagem, porque, como vos digo, é muito genuína. Eu, por exemplo, estou ali a olhar para a minha colega Maria João, a quantidade de vezes que nós já tivemos em situações de discutir com as pessoas possíveis projetos que pudessem ter uma componente de investigação para poder transformar o terreno, porque nós sabemos muito num contexto de investigação-ação, e depois as coisas dão, como se costuma dizer, com os burrinhos na água, como vocês devem imaginar, imensa. Por ano há 3, 4, 5 situações que nos pedem muito esforço para tentar construir qualquer coisa e que depois ficam de alguma forma em suspenso. Portanto, em primeiro lugar, parabéns, porque temos projetos que vão acontecendo e que vão, de certeza, chegar a bom porto e vão criando condições para isso aparecer. O contexto, portanto, que eu vos trago é, por um lado, o de uma associação, e vale a pena eu dizer isto aqui, de onde é que eu venho, portanto, uma associação que foi indicada quando da apresentação, portanto, que é a EduCom, é uma associação que foi constituída no tempo do Projeto Minerva. Aliás, logo a seguir ao final do Projeto Minerva, nasceu com o Projeto Minerva no sentido que as pessoas que a constituíram eram chamados destacados do Minerva na altura, eram professores do ensino básico e secundário, trabalhavam junto das universidades. Houve um momento em que éramos 640, se não estou em erro, assim, números redondos e de cabeça. Ou então isso será o número de pixels num ecrã GGA, não sei muito bem. Mas enfim, à volta de, seguramente, nas centenas. E que resolveram construir esta associação numa resposta que era, no final do projeto Minerva, não deixar que as coisas aparecessem, não deixar que as coisas morressem. Tinha sido construído um acúmulo de saber, de competência, de saber fazer, muito grande e, portanto, isso encontrou, digamos, uma solução, penso eu, razoável na constituição dessa associação. E tem vindo a perdurar. E é com essa associação que vamos fazendo algumas dessas investigações, se vocês quiserem, porque acaba por ser com base nas oportunidades que nos vão surgindo e que vamos refletindo para poder extrair daí as evidências e poder daí fazer a reflexão final. Vou-vos dar algum contexto muito rapidamente.
Outro sítio onde eu me situo é, obviamente, nas relações de tecnologia, também foi indicado, naquilo que se chama o Laboratório de Learning, que é um dispositivo de apoio à utilização das tecnologias por parte dos professores do ensino superior. Parece um bocadinho, digamos, se quiserem, embora nós possamos pensar que vale a pena usar tablets também no ensino superior, não parece que seja esse tanto o foco, e, portanto, eu vou-me situar mais naquilo que acontece em termos de EDUCOM. Para vos dizer muito rapidamente que a EDUCOM tem um centro de competências, tem um centro de formação, tem uma revista científica, temos ali, aliás, a diretora, mas a professora Maria João Gomes, que vai falar a seguir, e temos serviços avançados online. E temos, sobretudo, um sentido de 30 anos de utilização. Muitas vezes eu sou criticado desta coisa de estar sempre a olhar para o passado. Eu não estou a olhar para o passado. Estou a usar um mesmíssimo princípio que a investigação nós utilizamos e que é pôr-nos nos ombros dos gigantes. E os gigantes, neste caso, são todos aqueles que nos últimos 30 anos trabalharam em torno da utilização das tecnologias educativas em Portugal. Não vale a pena reinventar a roda e não vale a pena fugir para a frente. São duas das mensagens que eu gostaria de dizer. É preciso olhar para todos os erros que fizemos, pensar o que é que correu mal, o que é que correu bem e construir em cima disso. Dizemos, bom, agora temos esta última emanação tecnológica. Vamos então concentrar-nos na emanação tecnológica, esquecer tudo o resto, enfim, muito do que ficou para trás, porque assim são outras, já passou. Vou-vos dar um exemplo, naquele estudo que estou a tentar desenvolver de investigação-ação num agrupamento de escolas aqui da zona da capital, quando se falou na possibilidade de recuperar o Moodle para pôr o Moodle ao serviço dos professores, o que se dizia na sala dos professores, ouvi eu porque estava a tomar café, incógnito, na sala, foi uma coisa, o Moodle está morto e enterrado. Era esta, digamos, a perspectiva. Quando se foi a ver, quando se fez uma pequena investigação para perceber exatamente o que é que estava a acontecer, e eu, de alguma forma, utilizo isto para vos dizer que, se calhar, pode ser algo que pode ser extrapolado para as vossas situações, para outras situações em que vocês se encontrem ou que conheçam, veio-se a verificar que aquela frase trazia em si uma fragilidade imensa da ligação da escola à internet, uma fragilidade imensa na rede local da escola, que mal funcionava, isto é, havia duas redes locais, uma que tinha sido instalada pelo Ministério, outra que tinha sido instalada pela escola, uma não falava com a outra, as pessoas não sabiam muito bem se deviam ligar a uma ou a outra. Tinha sido retirado toda a infraestrutura de cabo, não foi retirada, foi desligada a infraestrutura de cabo para favorecer o Wi-Fi. Em 3 anos os alunos trazem um smartphone dentro do bolso e, portanto, cada vez que entra, ou 2, obrigado, e cada vez que toca para a entrada, são centenas de dispositivos a tentarem sacar o pouco Wi-Fi que existe. O que significa que quando as pessoas chegam à sala de aula e levantam o seu portátil, não se conseguem ligar, por simplesmente, à internet, ou têm... Desculpa? É um sistema de drenagem total. Muito obrigado. E, portanto, acaba por acontecer isso. Etc. Isto é, naquela simples frase, o Moodle está morto e enterrado, o que estava escrito é a utilização das tecnologias hoje em dia nas escolas é extremamente frágil, é extremamente carente. Nós não temos condições, nem sabemos como é que podemos dar a volta para o fazer. Como é que se faz investigação em cima disso? A investigação que me interessa, que é a investigação-ação, é aquela que se destina a olhar para os problemas, procurar soluções, ensaiar essas soluções e, desejavelmente, melhorar o sistema em que nós nos inserimos, é extremamente difícil. Vai-se fazendo, se depois espero vir a publicar qualquer coisa sobre o assunto, e penso que vai valer a pena. Mas são pequenos pontos, pequenos passos. Poderia-vos, por isso, falar... Recordam-me? 5, talvez. Aqui diz 5, mas está bem. Portanto, é porque eu com esta tenho que fazer aqui uma conjugação, uma gestão aqui dos slides. Bom, portanto, por um lado, perceber que, até pelo próprio facto de há 30 anos temos começado no Projeto Minerva, o Projeto Minerva ter sido sediado muitas universidades, com a recuperação, com a integração dos elementos do terreno que eram os destacados, a investigação vive muito desta realidade, de estar associada às universidades, sendo nas universidades que se desenvolve uma parte substancial, provavelmente a maior parte da investigação. E de tudo o que aqui, assim, está aqui muito rapidamente, está o Minerva, está a equipa CRI, está o Internet na Escola, está o Plano Tecnológico de Educação, está a ERP-DGE, enfim, são aqui as principais evidências que eu acho que nós não podemos esquecer nesta ânsia de poder tentar olhar para a próxima oportunidade tecnológica.
se eu conheço bem o José Moura Carvalho, ele é exatamente contrário a este sentido de imediatismo, bom, agora temos mais este, vamos ver o último gadget, vamos ver a última oportunidade e vamos esquecer do resto, porque o resto é demasiado complicado para nós resolvermos. Nós temos que resolver tudo o resto que está para trás, se pretendemos poder ter alguma hipótese daquilo que está para a frente dar algum resultado. Isto para mim é muito claro. Quando eu vejo colegas meus a prepararem situações de utilização de conteúdo digital, utilização do computador na sala de aula, pôr os alunos querem pôr os alunos a utilizar, e morre ao fim de 4 minutos e meio porque não se consegue acesso à rede, porque os computadores foram atingidos por vírus, porque de repente quando se liga ao computador, um momentinho que o sistema operativo está a atualizar um de 56 e coisas no género, não? Portanto, é preciso perceber que estas coisas não se desenvolvem em vácuo. Por muito que nós queiramos fazer uma investigação, que seria, enfim, porventura a mais poética, que é bom, vamos imaginar que não há problema nenhum, e vamos olhar para as oportunidades que nós temos nos dispositivos e ver o que fazer com eles. Não é assim que funciona, ou pelo menos, se vocês quiserem, não é essa a investigação que me seduz. Não estou a dizer que é melhor ou que é pior que a outra, não é essa a investigação que me seduz. Queria, a propósito, situar um pouco este discurso que estou a adotar de tecnologia, ou de sentido mais tecnológico, para convocar o Sr. Mariano Gago, que nos deixou muito recentemente e muito infelizmente, para lembrar aquilo que ele disse, que isto era, sobretudo, um desafio que não é um desafio técnico, mas eminentemente político e social. Não se trata de conhecidos, mas sim de valores, e o futuro que está na ponta dessa ação não pode deixar de falhar. Portanto, temos que olhar também para essa dimensão. Na minha leitura, as tecnologias estão cá para cumprir este desidrato do desafio que é eminentemente social e, portanto, estar a olhar para as tecnologias, pelas tecnologias, de pouco, do meu ponto de vista, servirá. O Sr. Dias Figueiredo dizia a propósito, nós temos o 30º aniversário de Minerva, nasceu em 31 de outubro de 1985, apresentava no Challenge de 2015, há pouco tempo, esta ideia de descobrir a educação, reinventar a tecnologia, onde dizia, o mote era, vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu acho que subscrevo inteiramente, designadamente, se forem ao SlideShare, encontram a apresentação do professor, designadamente aquilo que ele disse, mas gostaria de, eu não vou mostrar todas, para já por todos vocês, que eu estou a perceber pelos acenais de cabeça que vão acontecendo à medida que eu vou comunicando, muitos de vocês que conhecem, isto é a vossa realidade todos os dias. De qualquer maneira, vejam este pequeno artigo, não é um artigo científico, é um artigo de uma revista de divulgação, escrito por um senhor chamado Terry Friedman, está aqui, não está muito legível, e eu peço desculpa por isso, depois se calhar no final posso pôr um bocadinho maior, para aqueles que vocês estejam interessados, e ele identifica todas estas razões, foi rápido demais, peço desculpa, todas estas razões para a tecnologia falhar quando chega à escola. E este é um alerta que acontecia antes dos portáteis e vai acontecer com os portáteis. Os portáteis não vão resolver esta situação. Eu estou-me a sentir um bocadinho a olhar tipo velho do Restelo. Então, mas agora que nós vamos partir para a grande aventura dos portáteis, nas nossas naus catrinetas, então está a dizer que não devemos ir? Não, não, devemos ir. Mas devemos ir... Tem muito que contar, ouvi agora, senhores, uma história de Tasmar. Faltam cerca de 1 minuto, de acordo com estou a controlar bem aquilo que tu estás a dizer. Portanto, há um sentido, do meu ponto de vista, de emergência, em olhar para estas questões. Se quiserem olhar para os portáteis, desculpem, para os tablets, muito mais como um pretexto para estabelecer estes alertas fundamentais em relação a isto, independentemente, depois sabemos olhar, e ouvir pelas José Moura Carvalho teve o cuidado e a sensatez de nos pedir contributo, e ouvir o que é que os meus colegas iam falar, e, portanto, naturalmente, com essa preocupação, ou aproveitando o facto de eles apresentarem essa preocupação, pareceu-me que fazia mais sentido eu trazer aqui estas reflexões ou estas preocupações. Portanto, o não, dizendo mais uma vez, porque estou em cima do tempo, não reinventar a roda, não fugir para a frente, olhar, tem aqui no artigo deles, eu peço desculpa a apresentar assim, isto é péssimo, e eu sou professor de tecnologias educativas, imagina se não fosse. Mas, bom, enfim, resumindo, o que podem tirar daqui é que há, de facto, um conjunto de evidências ou emanações que saem do terreno e que nos alertam para um conjunto de coisas que vocês estão a ver, mais uma vez, são coisas que de certeza vos dirão alguma coisa. Vou saltar muito rapidamente para o fim.
Porque havia ali há bocado uma... Está aqui. Exatamente. Eu vou precisar que o Zé me dê só 1 ou 2 minutos mais. Exatamente. 3 ou 4 flashbacks ou flash-forwards, isto é, olhar para trás para projetar para a frente. Deixem-me retomar isto. Uma das oportunidades que os tablets têm é a possibilidade de nós termos o ensino individualizado, pela primeira vez, seja o Bring Your Own Device, seja porque os dispositivos estão na escola. Nós temos a possibilidade de cada aluno ter um computador, ter um acesso digital, e se tudo o resto funcionar, voltamos àquela premissa que não se verifica, então seguramente nós temos na utilização das plataformas dos LMS uma oportunidade que nunca foi concretizada anteriormente e que agora pode ser concretizada através dos tablets. Portanto, é um desafio que vos deixo. Uma promessa por cumprir versus está morto e enterrado. Os quadros brancos interativos, que, mais uma vez, podem servir designadamente na articulação com os sistemas de gestão que existem agora cada vez mais nas escolas por virtude da utilização dos tablets, isto é, sistemas que permitem que o utilizador, que o professor tenha acesso às vários ecrãs e que possa chamar o ecrã e que possa haver uma participação mais ativa de um aluno com aquilo que está a fazer, é seguramente uma outra oportunidade. Portanto, mais uma vez, recuperar a imensa tecnologia na escola que está a ser desperdiçada, vai passar o tempo de utilização de 3, 4 anos sem ter sido verdadeiramente utilizada, e nós não vivemos num país em que nos possamos dar esse luxo, digo eu, independentemente de qualquer que seja a orientação política que esteja a se ingrar na altura. Portanto, aproveitar os quadros interativos. Nós falávamos no tempo do CRI, nesta ideia dos miúdos aos teclados. Nós temos adolescentes mais competentes digitalmente, mas a sua utilização em termos da escola, do ponto de vista dos conteúdos da escola, dos conteúdos escolares, não é aquilo que eles fazem quando estão, obviamente, sem as pessoas verem, ou quando estão a fazer utilizações de natureza mais pessoal. É na escola. A escola que deve preparar os cidadãos, a escola que deve combater o fosso das literacias digitais é baixíssimo. Baixíssimo. E, portanto, os tablets, com este novo paradigma de poder trazer uma mobilidade, com 2 minutos, para trazer uma mobilidade e uma oportunidade relativamente àquilo que é a utilização em contínuo digital. Os tablets, talvez mais do que qualquer outro dispositivo atual, dão um sentido de continuidade digital. Okay? Isto é, o aluno tem permanentemente ao pé de si aquilo que fez anteriormente. Não conseguia com os computadores, faziam as coisas nos computadores e iam-se embora. Voltavam depois para outra aula para se recuperar e às vezes não tinham as coisas. Se pegarem nos smartphones, enfim, eu tenho algumas limitações, embora, obviamente, também traga bastantes oportunidades. Mas aqui há, efetivamente, um sentido de continuidade digital e de potência que pode e deve ser potenciado. Vou citar o Zé, foi talvez os títulos mais engraçados que eu vi, não é meu, é dele, José Moura Carvalho, no Challenge de 2015, em que eu acho que esta frase diz tudo. Diz tudo sobre o quanto ainda há que fazer, e ainda bem, digo eu, portanto, haver muitas coisas por fazer também é positivo, que é, abram os tablets na página 15. Um dos projetos que nós acompanhamos na Educom, ao fim de algum tempo, nós ficámos completamente... Eu fiquei um pouco surpreendido, embora estivesse à espera de qualquer coisa. Não estava à espera de tanto. A frase é, isto agora ao fim de 2 semanas, eu já proibi os meus alunos de usarem os tablets. Portanto, há aqui um desfazamento imenso sobre aquilo que é o currículo e a maneira de fazer o currículo por parte de alguns professores, colocamos em geral, e aquilo que os tablets efetivamente nos permitem. Isto já falei. Olha, isto é no boa, não tinha percebido, interessante. Portanto, esta figura é uma figura que estava a ser piada por causa do flashback flash forward. Este plano, se vocês quiserem, com os ticos no currículo, o fechamento e a manutenção dos conteúdos, a formação de professores e a dimensão de projetos, para mim, continua, apesar de ter 10 anos, a fazer todo o sentido. E quanto à pergunta vale a pena, apetece, naturalmente, ir buscar aquilo que aprendemos, eu e o Zé, e mais alguns poucos aqui da assistência, quando andávamos no 5º ano dos liceus, que é que tudo vale a pena quando a aula não é pequena, o poema que todos vocês conhecem, porque vale a pena ultrapassar este teatro que nós tivemos agora de algum tempo, acreditar que vai ser possível ter aqui, apesar das fortíssimas constrangimentos e condições, há pelo menos ideologicamente e do ponto de vista da aproximação educativa ao uso das TIC em educação, uma maneira diferente de olhar, estou convencido que sim, e portanto vamos tratar de aproveitar, fazer aquilo que não foi feito, como dizia o professor Dias Figueiredo, usando o Pedro Abrunhosa, e dar aos alunos e aos professores as condições que necessitam. E do ponto de vista digital, tablets.
claro, e o resto também.